Olá, bem-vindos à Igreja do Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos ao primeiro tema do nosso programa, o lançamento em Lisboa, há 2 semanas, do mais recente relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo, que compreende o período entre agosto de 2015 e julho de 2017. A apresentação do referido relatório ocorreu no auditório da Rádio Renascença, na Buraca, em Lisboa, e contou com intervenções de Dom Nuno Brás, o bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa, e do padre Américo Aguiar, do Conselho de Administração da Rádio Católica Portuguesa. Antes de avançarmos neste tema, vamos ver um pequeno filme, é apenas 1 minuto, cerca de 1 minuto, de apresentação deste relatório. Tal como prometido na semana passada, hoje vamos escutar a primeira parte da intervenção de Dom Nuno Brás, em que o prelado fez uma crítica contundente à situação da perseguição aos cristãos na China e à hipocrisia de tantos governos ocidentais, incluindo o nosso, o governo português, que sabendo isso, a perseguição aos cristãos, sabendo que na China não há liberdade de expressão de fé, não se importam de assinar contratos milionários com as empresas deste país. Já iremos escutar o que de mais significativo ele afirmou, mas antes disso, Catarina, vamos falar de uma notícia que marcou a agenda esta semana e que nos leva precisamente até à China, a exigência por parte das Nações Unidas da libertação de um dirigente cristão e de outros ativistas, 2 ativistas de direitos humanos que estão detidos ilegalmente neste país. Esta notícia é de facto muito relevante, Paulo, isto porque vem reforçar e ajudar-nos também a compreender melhor as palavras que Dom Nuno Brás proferiu no lançamento do nosso relatório sobre a perseguição aos cristãos na China e no mundo. Esta notícia é também relevante, pois não é comum nós vermos as Nações Unidas a exigirem ao governo de Pequim que liberte incondicionalmente 3 ativistas dos direitos humanos, portanto, um cristão que pertence à Igreja Clandestina e 2 advogados. Segundo um documento a que o jornal britânico The Guardian teve acesso e que deu origem a esta notícia, as Nações Unidas exigiram mesmo que a China libertasse imediatamente estes 3 ativistas dos direitos humanos, pagando-lhes ainda uma indenização pelo tratamento a que estiveram sujeitos. Sim, esse documento, que é um relatório proveniente do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, identificou os detidos como sendo Yu Qingchen, o líder de uma igreja cristã, e os advogados Xu Shifeng e Zi Yang, todos alvos de uma enorme campanha de repressão que teve início já em julho de 2015 e que deu origem à prisão de cerca de 250 pessoas. Ainda segundo o jornal, Yu foi condenado a 7 anos e meio de prisão, enquanto Xu foi condenado a 7 anos, ambos acusados de subversão, e Qi, por sua vez, continua a aguardar um veredito final. O grupo de trabalho da ONU rejeitou as alegações do governo chinês, que terá afirmado, em sua defesa, que os 3 dirigentes confessaram voluntariamente os seus crimes durante os julgamentos e que as detenções decorreram segundo a observância das normas internacionais de direito e que os ativistas tiveram, por isso, um julgamento justo. Mas isso tudo é desmentido, Catarina, pela ONU. Completamente, Paulo. De facto, este documento da ONU diz que os 3 dirigentes foram sujeitos a diversas violações dos direitos humanos, nomeadamente ao ser-lhes recusado o acesso a advogados, uma detenção em regime de incomunicabilidade e ausência de informação para do seu paradeiro durante meses aos seus familiares. Além disso, Yu Qingchen, que é considerado um dos líderes de uma igreja clandestina, foi ainda condenado a
condenado à privação de direitos políticos durante 5 anos, Paulo. Na verdade, na linha do que agora é defendido pela ONU, a verdadeira razão pela qual Wu foi preso está relacionada, sim, com as suas atividades como dirigente cristão numa igreja clandestina e a defesa de maior liberdade de expressão e de religião na China. Esta tomada de posição das Nações Unidas, exigindo a libertação deste cristão e dos outros ativistas dos direitos humanos na China, ocorre poucos dias depois, como já aqui dissemos, de o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Nuno Brás, ter feito uma feroz crítica à indiferença dos países ocidentais, incluindo Portugal, perante as inúmeras situações de falta de liberdade e mesmo de perseguição religiosa neste país. Vamos agora recordar a primeira parte da sua intervenção. A perseguição é a condição do cristão, poderíamos dizer, mas o esquecimento não é. E nós devemos reconhecer que, de uma forma muito particular, no mundo ocidental, esquecemos esta dimensão da perseguição. Esquecemos esta dimensão da perseguição nós próprios, porque muitas vezes nos conformamos demasiado com as modas e com aquela condição de vida, de uma forma muito particular, desta vida burguesa e ocidental, mas esquecemos de uma forma muito clara aquilo que são as perseguições reais, que os cristãos sofrem um pouco por toda a parte e de uma forma muito particular nestes países que o relatório faz menção. A liberdade religiosa é um dos pilares fundamentais dos direitos humanos. Nós podemos dizer que se o grande pilar é o direito à vida, com tudo o que isso implica, a primeira realidade que decorre desse direito à vida é este direito a professar livremente e publicamente a própria fé. Quando a liberdade religiosa é colocada em causa, onde quer que seja, por que motivo seja, são colocados em causa os direitos humanos. E por isso mesmo, nós não podemos deixar de pedir e de influenciar os nossos governos. Eu creio que há aqui, neste relatório, um exemplo gritante. É sabido que Portugal tem boas relações com a China, não é? Em termos económicos, enfim, muitas das nossas multinacionais ou muitas das nossas grandes empresas estão neste momento na mão de empresários chineses, a começar por aí e a acabar no futebol, não é? Treinadores e etc. Portanto, de facto, treinadores, jogadores, de facto, nós, Portugal, temos boas relações com a China. E nós poderíamos dizer, para além de Portugal, é raro hoje o país ocidental que não tenha uma boa relação com a China. Inclusivamente diz-se que a China, e olha-se para a China como um país de liberdades económicas. Não me cabe a mim julgar se é verdade ou não é verdade. Mas o facto é que não deixa de ser estranho que os nossos países, que os nossos governos não ergam a sua voz também à conta da liberdade religiosa. Significa que ainda não tomaram a sério a liberdade religiosa. Não tomaram a sério esta realidade de a liberdade religiosa ser um dos pilares fundamentais dos direitos humanos. O que é que isto significa? Significa que os nossos governos, se tomassem isso a sério, não poderiam deixar de pressionar o governo chinês no sentido de finalmente
dar liberdade religiosa aos cristãos, verdadeira liberdade religiosa. Foi Dom Nuno Brás, o Bispo Auxiliar no Patriarcado de Lisboa, a comentar o relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo, publicado pela Fundação AIS, e onde se faz uma análise da evolução desta situação nos últimos 2 anos, de agosto de 2015 a junho de 2017. Para quem nos está a seguir e não ouviu ainda falar deste documento, Catarina, o que é que de essencial se pode ler neste relatório? Bom, a primeira e a maior conclusão que podemos tirar, Paulo, é que, de facto, neste relatório é demonstrado que nos 13 países analisados, a situação dos cristãos deteriorou-se significativamente neste período analisado. E isto significa, em muitos lugares, que é o próprio cristianismo que está, como já dissemos aqui na semana passada, que é o próprio cristianismo que está em causa. E isto falamos de países como a Síria e como o Iraque. E isto acontece por causa de grupos radicais que estão a atuar nestes 2 países. Mas também falamos de situações de países onde é o próprio Estado que é o agressor, que é o perseguidor da comunidade cristã. E quando falamos desta situação, estamos a referir expressamente à China e à Coreia do Norte. Mas outros países são também referidos no relatório. São 13 países que fazem parte desta lista negra que a Fundação AIS identifica. Que países são esses? Bom, Paulo, de facto, essa é uma boa expressão. É, de facto, uma lista negra de países onde os cristãos são perseguidos, são presos, são torturados ou até mortos no limite. E estes países são países onde, de facto, expressar livremente a sua fé pode muitas vezes significar a sua prisão, a sua tortura, a sua morte. E, portanto, estes 13 países que são aqui referidos, para além da China e da Coreia do Norte, já falámos aqui, assim como a Síria e o Iraque, há países como o Egito, a Eritreia, a Índia, o Irão, a Nigéria, o Paquistão, a Arábia Saudita, o Sudão e a Turquia. Obrigado, Catarina. Um dos países que não está nesta lista, mas onde se vive desde há alguns anos uma situação humanitária absolutamente terrível, é a República Centro-Africana. Já por aqui falámos várias vezes neste país que tem estado sistematicamente também a ser referido pelo Santo Padre, com apelos à paz, com apelos para que a violência cesse de vez. Estamos a falar deste país, pois na semana passada o secretário-geral da ONU fez questão de se deslocar precisamente a Bangui, a capital da República Centro-Africana, para prestar uma homenagem ao trabalho das missões de paz, pela coragem que têm demonstrado em ambientes bem complexos, e para chamar também a atenção do mundo para o que se passa neste país. Daqui a pouco vamos recuperar as palavras de Dom Juan Aguirre, que é o bispo de Bangassou, sobre a situação terrível, calamitosa mesmo, que se vive na sua diocese. Mas antes disso, Catarina, como é que estão as coisas por lá pela República Centro-Africana? Bom, Paulo, de facto estão piores do que nunca, o que até parece difícil nós imaginarmos, dado a situação tão terrível e tão violenta que se tem verificado nos últimos anos nesta região do mundo. Portanto, mas desde o início de março, que a República Centro-Africana tem revivido, de facto, um recrudescimento da violência e tem havido, de facto, muitos confrontos, novamente, entre as várias milícias, sobretudo as milícias anti-Balaka, que estão conotadas com os cristãos, e os Xeleka, que são maioritariamente muçulmanos. De facto, esta violência já provocou dezenas de milhares de mortes. Calcula-se que cerca de 1.100.000 pessoas de deslocados dentro do país, 600.000, portanto, dentro do próprio país, e cerca de 500.000 que têm fugido para os países vizinhos, como os Camarões ou a República Democrática do Congo. Mas este é um conflito que já vem muito atrás, Paulo, desde 2013, mais concretamente. Que começou precisamente em 2013 e se tornou, neste par de anos, desde então, numa das crises humanitárias mais profundas, mas também das mais ignoradas no mundo. Como dissemos há pouco, António Guterres fez questão de ir pessoalmente à República Centro-Africana para assinalar, pela primeira vez como secretário-geral da ONU, o Dia das Nações Unidas. Há quase 5 anos que este país está mergulhado numa situação infernal, com massacres em que aldeias são riscadas do mapa, mulheres e crianças são violadas, há o recrutamento de crianças-soldado para os diversos bandos armados que espalham a violência. É uma situação indescritível. Vale a pena recuperarmos agora as palavras de alguém que conhece com poucos este verdadeiro inferno na Terra, o bispo de Bangassou, Dom Juan Aguirre. La impresión que yo tengo es que se quiere silenciar Centroáfrica porque tiene todavía muchas materias primas sin explotar. Y como dice el refrán,
río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, que no se haga ruido, que no se sepa, para que americanos puedan llegar a buscar su petróleo, para que Areva pueda llegar de manera un poco, pues, como a escondidas en Catimini, para buscar su uranio, que otras compañías puedan a través de Centroáfrica llegar a diamantes y a oro de muy buen precio y poder seguir saqueando como auténticos depredadores Centroáfrica. Hay alguien desde arriba que mueve los hilos para que lleguen o se vayan cascos azules, que mueve los hilos para que se tomen ciertas decisiones, que mueve los hilos para que el presidente pues de cancha perfectamente a empresas americanas y no las dé a las francesas, por ejemplo, y eso nosotros no los dominamos. Lo que podemos nosotros estar allí con la gente, no es el momento de irse. Antes del mes de noviembre del año pasado era un infierno. Llevábamos 3 años en un laberinto del que no podíamos salir. Llegó Francisco, el Papa. Llegó el Papa Francisco y tuvo gestos preciosos que abrieron la situación y nos ayudaron a salir del laberinto por una puerta por arriba. Entonces la ciudad de Bangui se pacificó. Donde antes había francotiradores en ciertas calles, se fueron los francotiradores y musulmanes y no musulmanes pudieron convivir. Se abrió un paréntesis de 4 meses donde pudieron haber elecciones democráticamente preparadas y luego una campaña electoral para sacar al presidente Touadéra, que es el que actualmente está. Terminaron las elecciones, el presidente Touadéra se fijó esencialmente, aparte de hacer su equipo, en desarmar a los Seleka todavía armados en el centro del país. Hoy día no ha conseguido desarmarlos. Todo el centro del país, desde Bambari hasta arriba, Birao, la frontera con el Chad, está llena de militares armados, con una problemática muy grande, con una población completamente pisoteada, diferentes facciones de la Seleka, algunos muy violentos como la etnia en Bororo, muy violentos y que será muy difícil de desarmarlos. Todo el este de Centroáfrica es la diócesis de Bangassou, es allí donde yo estoy. Los Seleka llegan hasta la diócesis de Bangassou, toman el 25% actualmente de la diócesis, ponen barreras y nos complica la vida donde pasamos. Pero nosotros tenemos además el 75% de la diócesis hasta la frontera con el Sudán, un grupo brutal fundado por un criminal llamado Joseph Kony, la LRA, y este grupo nos está haciendo la vida muy difícil. Viviendo un calvario estamos desde hace 8 años, con cantidad de ataques, de secuestros, de robos, de intimidaciones, incluso de gente degollada en el camino. Es el momento de responder de una manera activa a la provocación de los violentos. Por ejemplo, en una zona de la diócesis de Bangassou donde están atacando masivamente, la LRA hemos resuelto de atacar la violencia de la LRA con proyectos de desarrollo y hemos empezado la escuela, una escuela que no existía. Entonces vemos todos los niños llegar y hay musulmanes y no musulmanes que se juntan en la escuela y como si fuera una respuesta a la violencia de quien quieren apagar la zona, hundir la zona en un pozo sin fondo. La cohesión social es un trabajo de todos. Buscar la cohesión social para que a través de la reconciliación y el perdón, musulmanes y no musulmanes, que ese fue el conflicto que nos ha llevado a 3 años de guerra, puedan convivir en paz. Para ello, pues los cursos, los encuentros de cohesión, los encuentros, las plataformas de mujeres. Muchas veces trabajamos con las mujeres para que ellas convenzan a sus maridos, a sus hijos, a sus nietos, a sus novios. Y muchas veces trabajamos con la sociedad, con un grupo de paz y de reconciliación. Y esto pues lo hacemos para llegar a momentos en que una cerilla que ya se ha encendido en un conflicto, en un barrio, pueda ser apagada antes de que se transforme en un incendio. Ahora acabamos de terminar una campaña de oftalmología. Han venido 2 oftalmólogas de Jaén a hacer operaciones de cataratas, 95 han hecho en 3 semanas, ¿no? Entonces era muy bonito el hecho de que muchos enfermos estaban operados de cataratas y esperaban una semana para ser operados del segundo ojo de cataratas y tenían que ir todos a las camas de la maternidad, 50 camas en la maternidad. Ahí estaban en las mismas habitaciones musulmanes
no musulmanes, católicos, protestantes, sectas, animistas, todos unidos por un común denominador, que era el dolor, el sufrimiento y la operación y la esperanza de salir adelante, ¿no? Y cuando uno, cualquiera, musulmán o no musulmán, recuperaba la vista, cuando a uno le quitaban el parche que tenía en el ojo, que no veía desde hacía muchos años, que tocaba a su nieto, decía él, y lo conocía por el tacto de sus manos. Esa primera vez, después de 10 años, en que a alguien le quitan y empieza a ver, y la luz empieza a entrar por sus pupilas, y empieza a ver finalmente con sus ojos aquel que él solo conocía con sus dedos, es una experiencia absolutamente magnífica. Cuando tú ves a alguien que tira el palo y dice, ya no necesito andar con el palo, ya puedo andar por mi propio pie. Entonces ahí eran todo el mundo que exultaba, todos musulmanes y no musulmanes que exultaban por la alegría de esta persona, ¿no? Es como recrear en un microclima pues, el modelo de sociedad que queremos todos para Centroáfrica y que hoy desgraciadamente no hemos todavía conseguido. Foi Dom Juan Aguirre, o bispo de Bangassou, a descrever-nos como é terrível, dramática mesmo a situação na sua diocese, mas também no resto de todo o país. Há pouco dissemos que o secretário-geral da ONU, António Guterres, decidiu visitar este país na semana passada, na terça-feira da semana passada, para assinalar o seu primeiro dia das Nações Unidas como secretário-geral da ONU. A presença da ONU neste país faz notar pelo trabalho, às vezes contestado, dos capacetes azuis. Desde setembro de 2014 que a ONU tem neste país, na República Centro-Africana, uma missão de capacetes azuis composta por mais de 10 mil elementos, dos quais 150 são portugueses. Um deles é o primeiro sargento, comando André Gomes. É sempre manter o nível alto de prontidão, treinando com a equipa as diferentes tarefas críticas que poderemos vir a desempenhar aqui no âmbito da missão. Também garantir a manutenção do equipamento, material, armamento e veículos, de modo que quando os tenhamos que utilizar estejam nas suas melhores condições. Tentamos também procurar diariamente atualizar e melhorar a informação e conhecimento que temos do teatro de operações, não só dos grupos armados e da sua atividade, mas também da população no geral, como os costumes e hábitos culturais que tenham aqui na região, de modo a contribuir para um melhor cumprimento da missão. Até que ponto essa força portuguesa, essa força de reação rápida tem contribuído para a estabilidade no país? Ao estarmos bastante bem preparados e ter um conhecimento excelente aqui do teatro de operações, estamos mais aptos a todo tipo de missões que nos for dado pelo nosso comandante para as poder com sucesso realizar. Tendo em conta sempre o grande objetivo, que é a proteção dos civis, e isto conjugando com a paz na RCA. Última pergunta, como é que se sente enquanto português na pele de um capacete azul, de um peacekeeper? É um grande orgulho poder representar Portugal e os comandos numa missão das Nações Unidas que tem contribuição direta para a paz de um país, mas também uma grande responsabilidade representar tais entidades em tão nobre missão. Foi André Gomes, soldado português que integra o contingente dos capacetes azuis das Nações Unidas na República Centro-Africana. Um país que tem estado desde há muito no foco das preocupações do Papa Francisco. Tanto que até fez questão de o visitar este país em novembro de 2015. Mas já este ano, e uma vez mais, voltou a chamar a atenção do mundo para o que se passa neste país. Vamos recuperar agora as suas palavras em 21 de maio, em que fez, mais uma vez, um forte apelo para que as armas se calem definitivamente e se ponha fim a este horror. Giungono purtroppo notizie dolorose dalla Repubblica Centrafricana che porto nel cuore, specialmente dopo la mia visita del novembre
del 2015. Scontri armati hanno provocato numerose vittime e sfollati e minacciano il processo di pace. Sono vicino alla popolazione e ai vescovi e tutti coloro che si prodigano per il bene della gente e per la pacifica convivenza. Prego per i defunti e i feriti. Rinnovo il mio appello. Tacciano le armi e prevalga la buona volontà di dialogare per dare al Paese pace e sviluppo. Não é de agora esta preocupação do Papa Francisco pela paz, pelo fim das guerras. Ainda este ano, num dos vídeos que publica todos os meses e que são uma espécie de catequese, Francisco denunciou o tráfico das armas e disse-o sem medo das palavras. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. Começámos este programa a recordar o relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo. A prova mais dramática dessa perseguição, ou uma das provas mais dramáticas dessa perseguição, aconteceu em plena capital do Egito, a gigantesca cidade do Cairo, onde, quase à mesma hora em que em Lisboa falava Dom Nuno Brás, nessa cidade, um padre copta era assassinado em plena luz do dia e perante a mais completa indiferença de quem passava por ali. Foi morto à facada apenas por ser padre. Esta é a história da semana que vamos escutar já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. Aconteceu há 2 semanas, no mesmo dia em que a Fundação AIS apresentou em diversas capitais europeias, incluindo Lisboa, o mais recente relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo. O padre Saman Sheata caminhava na rua sozinho no Cairo, a capital do Egito, quando o homem se aproximou e, armado com uma faca, desferiu diversos golpes no sacerdote. Foi durante o dia, mas não houve ninguém que tivesse parado por um instante sequer para ajudar aquele homem que jazia no chão esvaindo sem sangue. Ninguém. Talvez por ser padre, talvez por ser cristão. A indiferença de todos os que passaram pela rua e não estenderam a mão junto daquele moribundo parece ferir mais ainda do que os golpes de faca que acabariam por tirar a vida ao padre Saman. Ninguém o ajudou e a ambulância demorou mais de 1 hora a aparecer. Os paramédicos pouco ou nada fizeram para o reanimar. Os polícias foram mais rápidos, é verdade, e até conseguiram deter o homem que esfaqueou o sacerdote, mas não o prenderam. Os agentes da autoridade consideraram-no mentalmente doente e por isso libertaram-no. Ninguém avaliou o seu estado, nem médicos, nem psicólogos. Ninguém. Nem foi sequer presente a um juiz. Foi libertado ali mesmo, mandado em paz, de regresso a casa, de regresso à sua vida. O padre Saman Sheata morreu já no hospital, depois de ninguém lhe ter prestado socorro durante mais de 60 minutos. Morreu no mesmo dia, sensivelmente até à mesma hora em que a Fundação AIS apresentava em Lisboa um mais recente relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Nem de propósito. Um relatório que identifica o Egito como um dos países em que a opressão aos cristãos é considerado como mais elevada. O padre Saman foi assassinado por ser cristão. Apenas por isso, nada mais. Para a polícia, tratou-se de um ato cometido por um louco. Por essa razão, o autor do crime foi absolvido de imediato. Para as pessoas que passavam pela rua onde o padre Saman foi assassinado, seria apenas um cristão. Apenas isso explica como ninguém teve misericórdia. Ninguém soube ser samaritano daquele homem em sofrimento.
Durante mais de 1 hora ninguém se mexeu, ninguém se comoveu, ninguém fez nada. Para todos os que passavam, indiferentes ao corpo a sangrar de Saman Sheata, a vida de um padre Cota, no Egito, parece não valer nada. Infelizmente, este é apenas o mais recente caso de um ataque deliberado contra a comunidade cristã. Os sangrentos atentados no Domingo de Ramos, em abril, em 2 igrejas no Egito, provocaram cerca de meia centena de mortos. Foi um ataque com um alvo bem determinado. Um mês depois, em maio, terroristas atacaram um grupo de cristãos que se dirigiam em 3 autocarros, em peregrinação, para um mosteiro no deserto e obrigaram-nos a sair dos veículos. Os que se confessaram cristãos, mesmo com as armas apontadas às suas cabeças, foram assassinados de imediato. Nem as crianças escaparam. Mais uma vez, o alvo do ataque estava bem determinado. A morte do padre Saman é só mais o recente episódio da profunda violência que tem atingido a comunidade cristã no Egito. Este padre estava no Cairo a pedir ajuda para os mais pobres da sua paróquia. Foi morto à facada. Esvaiu-se perante a indiferença dos que passavam. Era apenas um padre cristão. Na semana passada, escutámos aqui o padre Rolando Montes de Oca, um sacerdote cubano, que entrevistámos em Fátima durante a peregrinação internacional da Fundação AIS e que nos falou da importância do trabalho desenvolvido no seu país, graças precisamente à ajuda prestada pela Fundação AIS, até por causa do ambiente, digamos assim, por vezes hostil, com que a comunidade cristã tem de viver no dia a dia. Mas qual será o principal problema, a principal dificuldade com que se defrontam os cristãos cubanos? A pobreza ou a falta de liberdade? Vamos ver a resposta. En Cuba hay mucha pérdida de valores humanos a día de hoy y hay mucha necesidad espiritual. Muchas veces las personas no tienen la oportunidad de amar a Dios porque no lo han conocido o porque durante muchísimo tiempo ha estado particularmente difícil el acceso a la iglesia por parte de estas personas que por acceder a la iglesia o por acercarse a la iglesia tuvieron fuertes dificultades. Hoy día no son esas mismas las dificultades, pero continúa pues la educación atea, no hay libertad para educar a los hijos donde uno quiera, tienes que educarlo bajo el adoctrinamiento marxista. Tampoco tenemos acceso a los medios de comunicación de un modo sostenido, estable, lo que sería normal. Tampoco tenemos acceso a pues eso, educación católica, medios de comunicación católica, propaganda. O sea, poner la iglesia en la calle siempre es desafío, es difícil. ¿Cómo es que la iglesia comunica? La iglesia en Cuba comunica sobre todo con el testimonio de un laicado que es el mayor tesoro que ha tenido la iglesia en Cuba. Persona a persona, llamando a las puertas, poniendo un papelito en la puerta de la casa para que todo el que lo pase mire. Fundamentalmente es así. La pastoral tú a tú. Podemos dizer que os cristãos em Cuba são um povo corajoso? Corajoso en el sentido... No tiene miedo. Exacto, es un pueblo... bueno, pues siempre hay miedos normales, todos tenemos miedos en la vida, pero sí, podríamos decir que el pueblo cubano, en lo que se refiere a su fe en los últimos años, pues ha sido muy espontáneo, la ha expresado mejor que en años precedentes, claro. En años precedentes tenían mayor presión, pero en los últimos años donde la presión es diferente, no hay tanta de este tipo, pues las personas, pues sí, la peregrinación nacional de la Virgen de la Caridad en el 2010, 2011, por toda Cuba fue una manifestación de fe impresionante que dejó sorprendido a todos. En mi parroquia era un pueblo de 36.000 habitantes. En la comunidad católica de misa todos los domingos éramos 100 personas y a recibir a la Virgen peregrina fueron más de 11.000. ¿Y cómo explica? Bueno, la iglesia, es verdad que la comunidad avisó puerta a puerta, porque la llegada de la Virgen nunca pudo estar en los medios de comunicación, ni siquiera locales, y después ese gran acontecimiento que estremeció al pueblo, que fue lo más grande que pasó en esos días, pues tampoco salió en los telediarios, ni en los diarios de radio, no salió.
no, como si no hubiera ocurrido. Pero la verdad es que la comunidad cristiana fue puerta a puerta, llamando a todos, poniendo letreros en las puertas de los católicos. Después estaba la devoción, el amor a la Virgen, que ese pasó de familia, de abuelos a nietos. Entonces el deseo y el amor a la Virgen, la necesidad de la ayuda de lo alto frente a tantas carencias y dificultades de muchos tipos que tiene Cuba. Y pues nada, la visita de la Virgen los convocó ella, sin duda. 11.000, más de 11.000 estaban ahí esperando a la Virgen. Foi o Paulo Rolando que nos trouxe um olhar sobre a Igreja no seu país, em Cuba, uma Igreja que vive tempos complexos, mas que apesar de tudo não consegue impedir manifestações extraordinárias de fé, como aliás acabamos agora de ouvir. Agora vamos até à Síria, vamos ao encontro da irmã Miri. Esta jovem portuguesa que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, vai hoje contar-nos como foram os dias, no final do mês de agosto, em que as forças sírias, apoiadas pelo exército libanês e as milícias do Hezbollah, expulsaram os jihadistas da região. Uma crónica em que, como vamos também ouvir, a irmã nos revela um pouco como é que é o dia-a-dia no mosteiro. Depois do almoço, tirou-me a atenção o movimento que havia fora dos muros do mosteiro. Havia ruídos de carros que iam e vinham. Então, a curiosidade levou-me até à janela da minha cela, que ficava precisamente do lado onde estava a decorrer todo esse movimento. E via-se que os carros que têm os canhões estavam todos a partir para a montanha. E depois, mais tarde, enquanto estávamos a rezar as vésperas, ouvia-se ao longe pum, 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 pum. Depois das vésperas e da oração, de novo, antes do jantar, de novo espreitei a janela e via-se ao longe, na base das montanhas, que os canhões estavam a bombardear. Havia os clarões que dava para ver isso. Os canhões estavam na base da montanha a bombardear para cima, para impor pressão sobre os terroristas para que eles se rendam. Porque aqui diante do mosteiro era o último bocadinho que restava da montanha a ser libertada. Depois, até à noite, não se passou nada de especial, estava tudo silencioso e não sabíamos bem o que é que se estava a passar, mas em princípio estava tudo a correr bem, como tenha sido nos últimos dias. Então fomos deitar à espera do desenlace da situação. Foi a irmã Miri, qual correspondente local, a contar-nos como viu, como se deu essa batalha para a expulsão, ali nas montanhas do Kalamun, dos jihadistas que por ali ainda permaneciam. Na próxima semana, a irmã vai continuar com mais pormenores desta história. Vamos estar atentos a isso. E nós vamos também retomar agora a informação sobre a grande campanha que a Fundação AIS está a promover em Portugal e em todo o mundo para a reconstrução das casas dos cristãos na planície de Nínive, no Iraque. Uma iniciativa que é urgente e que é necessária, melhor, que é mesmo imprescindível. Tree is a symbol of something which is permanent. When you want to have a good fruit, first of all you have to have good roots. They have to go here, they have to settle here, the Christians, the ones who deserve a peace. The roots has to go as well to the neighbors for reconciliation. Now is the time to help them to go back. And the tree, it's the symbol and invitation, please go back to the roots.
you belong there. You deserve to be once again happy in your streets and in your houses. Vimos um pequeno vídeo que nos ajuda a compreender bem a dimensão da destruição provocada pelos jihadistas na planície de Nínive e a importância da campanha lançada pela AIS para a reconstrução das casas e também das igrejas, de forma a que esta comunidade possa regressar a casa. Uma iniciativa que mereceu, Catarina, o apoio inequívoco do Secretário-Geral do Estado de Estado do Vaticano numa carta enviada à Fundação AIS. É verdade, Paulo. De facto, o Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, definiu esta campanha, esta iniciativa que a Fundação AIS está neste momento a desenvolver, como uma campanha digna de louvor e absolutamente necessária. E por isso expressou o seu apoio e disse mesmo que esta campanha devia ser apoiada não só pelos cristãos, mas por todos os homens de boa vontade. O cardeal assegurou ainda nessa carta que enviou à AIS que o Papa Francisco acompanha de perto esta situação do Médio Oriente e que tem esta situação no seu coração. E ainda expressa ainda o seu apreço e encorajamento por este nobre e difícil esforço que a AIS está a fazer num plano que já chamamos de Plano Marshall para ajudar de facto os cristãos a regressarem às suas casas. Estamos já na reta final do nosso programa. Tempo, pois, para recordarmos como é que decorreu essa jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz e que se realizou em Portugal e um pouco por todo o mundo. Uma iniciativa, Catarina, que foi um sucesso. Sim, Paulo, foi de facto um sucesso, um grande sucesso mesmo. Aqui em Portugal foram milhares de crianças, de jovens e adultos, claro, que nos contactaram, foram dezenas de colégios, paróquias que nos contactaram, que nos pediram para ajudarmos a organizar este dia de oração, este dia 18 de outubro, este grande dia de oração pela paz. Foi de facto para nós também um sinal de que os portugueses estão cada vez mais envolvidos nesta questão dos cristãos perseguidos, da perseguição que há no mundo a todos os cristãos e, portanto, todos temos que fazer alguma coisa, esta consciência de que é necessário fazer alguma coisa, a começar por este gesto tão simples que é rezar. Daqui a pouco vamos escutar uma pequena entrevista com a Sofia Guedes, a grande dinamizadora do presépio da cidade, do Patriarcado de Lisboa, mas que é também professora no Colégio Val do Rio, no Estoril, o colégio, aliás, que se mobilizou com o apoio da AIS para esta jornada de oração. Já lá iremos. Para já, Catarina, dizer que a nossa iniciativa galgou fronteiras. É verdade, Paulo. De facto, até no Brasil, o nosso repto foi escutado aqui através do nosso programa de televisão e que houve mesmo comunidades que se juntaram a nós neste dia de oração do Terço pela Paz. E fizeram questão até de nos enviarem algumas imagens, fotos deste... Que estamos a ver neste momento. Exato, e que nos mostram como é que foi este dia de oração, esta jornada de oração, como foi o caso da comunidade de São Jorge, em Vassouras, no Rio de Janeiro. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar essa pequena entrevista que fizemos com a Sofia Guedes para ficarmos a saber como é que esta jornada de oração, 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, correu no Colégio Val do Rio, no Estoril, um dos muitos colégios em Portugal que aderiu a esta iniciativa da Fundação AIS. Vale a pena escutá-la, apesar dela estar com a voz com algumas dificuldades, mas o importante mesmo é o que ela vai dizer, até porque a iniciativa correu mesmo muito bem. Bom dia, olha, correu muito bem. Éramos cerca de 230 pessoas, um silêncio imenso, com um grande respeito e uma oração muito sentida, muito sentida. Sentimos que ano para ano, de facto, as nossas alunos começam a perceber a dimensão da fé e da oração. E, sobretudo, rezar para aqueles que são perseguidos, para aqueles que morrem por causa da sua fé. É para nós uma lição e é o mínimo que podemos fazer, é manter a pé esta nossa arma, que é o terço, com todo o respeito e, inclusivamente, num clima de grande silêncio. O colocar crianças, no caso dessa escola, são mais adolescentes, a rezar o terço, hoje em dia parece uma tarefa complicada, tal a maneira como aparentemente os jovens estão afastados das questões da Igreja, mas essa experiência vai demonstrar que é precisamente o contrário, não é? Exatamente, o que é que nós fazemos aqui? Nós não forçamos nada, mas quando nós todos os dias rezamos o terço na nossa capela
e os alunos vão se aproximando. E depois, como este ano, sobretudo, foi o centenário da Fátima, para nós foi mais fácil explicar, sendo que Fátima é talvez das coisas mais importantes na nossa história recente, do século passado e deste século. E, portanto, é mais fácil, porque estamos assentes numa história, estamos assentes numa história verdadeira. Estamos assentes em algo que é particularmente querido a Portugal e, portanto, as pessoas são mais do que adolescentes, porque são jovens dos 15 aos 20, mas que, no fundo, em termos de fé, estão ainda mesmo na primeira infância. A Sofia, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, sabem bem que é uma grande amiga, digamos, da Fundação AIS, que tem participado em imensas iniciativas, juntamente com a ajuda da Igreja que só. Eu pergunto-lhe, no final desta jornada de oração, essas adolescentes, essas jovens mulheres, foram ter consigo, explicaram o que é que sentiram, tiveram alguma reação? Olha, é assim, o que eu senti mais profundamente, mais do que grandes palavras, porque elas depois tiveram que ir para as aulas, foi esse clima de grande silêncio e de respeito. E isso quase que fala mais do que palavras. E depois, porque têm-se aproximado mais e mais raparigas na capela para rezar connosco. Algum grande sinal, não é? Uma das razões, digamos assim, desta jornada, ou um dos motivos por que se organizou esta jornada, que é uma jornada também internacional de oração, foi rezar pela paz na Síria. A questão da guerra e da paz esteve também presente nas vossas meditações? Sim, claramente. Nós, primeiro, porque meditámos as próprias meditações que nos foram enviadas pela ajuda da Igreja que sofre. E depois, de facto, tem sido muito marcante. Inclusivamente, lembrarmos que no ano passado, quando rezamos o terço, também 1 milhão de terços, que nesse dia a Síria pararam os bombardeamentos. Ou seja, é impressionante perceber que a oração é de facto a arma mais forte e falar de pessoas que dão a vida pela sua fé é para nós algo misterioso, claro, mas que é digno de muito, muito respeito e de muita resposta da nossa parte ao mínimo que nós podemos fazer, que é rezar. Foi a Sofia Guedes a explicar-nos com a sua voz enrouquecida como foi esta fantástica jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Só na sua escola, no Vale do Rio, no Estoril, 230 pessoas disseram presente e juntaram-se à AIS nesta ação pela paz. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim e por isso vamos agora, sem demoras, ler os tweets que o Santo Padre publicou esta semana na internet e que são, desde há muito, uma presença regular aqui em Igreja no Mundo. Foram os tweets do Papa Francisco, pretexto depois ideal para fazermos uma ligação, uma vez mais, até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá! Aqui na redação continuamos a preparar a edição de novembro da revista O Meu Papa, que é, uma vez mais, uma edição em que poderemos ficar a conhecer ainda melhor o Santo Padre. Nesta edição daremos conta, por exemplo, das revelações surpreendentes que o Papa Francisco fez sobre si próprio num novíssimo livro que acaba de ser lançado em Itália e que é uma compilação das sessões de perguntas e respostas que ele tem feito pelo mundo fora.
Nesta edição, damos também conta das críticas, duras críticas, que o Papa Francisco fez àqueles padres que se recusam a batizar crianças filhas de pais divorciados. Ele insistiu na ideia de que isso não deverá acontecer e de que a Igreja deve ser um local, uma instituição sempre de portas abertas para todos. E porque a revista O Meu Papa não se resume ao Papa Francisco e nela abordamos também outros temas de interesse ligados à Igreja Católica, nesta edição vamos poder descobrir em que consiste afinal o calendário litúrgico. Por hoje é tudo. Na próxima semana revelo-vos mais pormenores sobre esta nova edição da revista O Meu Papa. Até lá! Obrigado, Clara, e até para a semana. Foi a diretora de O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição, que está quase a chegar às bancas. Estamos mesmo também nós a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, que nos fala desta vez, e uma vez mais, estamos a acompanhá-lo no vídeo do mês, nos direitos dos trabalhadores. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. E assim, com este alerta do Papa Francisco sobre os direitos dos trabalhadores, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.